E nós, ó Deus, desejamos ansiosamente, Senhor, o teu reino entre nós, ó Deus. Um reino de paz, de amor, de fidelidade, ó Deus. Pai, nos ajude, Senhor, a cumprirmos aquilo que o Senhor espera de nós, ó Deus, como igreja, como irmãos em Cristo, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, todos os que vieram aqui, Senhor, possam estar com os corações abertos para te adorar, para te louvar, para ouvir de ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E desde já, Senhor, nós queremos te entregar tudo que foi preparado aqui, os louvores, a mensagem, tudo é para ti, Senhor, tudo é para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé, por favor. Te imaginar
Amém. E agora nós vamos ler em Salmos 95, versículos 1 e 2. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Amém?
momento nós vamos louvar o Senhor por nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos honrar o Senhor agora, no que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Criação te exalta.
Senhor. Nós oremos. Deus, nós estamos diante do Senhor de toda a terra, a quem pertence a glória, a honra, o poder, a majestade. Nós estamos diante daquele que é soberano e estamos diante do nosso Pai que está nos céus. Nos dirigimos a Ti, porque temos, ó Deus, a garantia que, pela mediação de Jesus, nós chegamos ao Teu trono de graça, falamos contigo, e o Teu Espírito Santo traduz as nossas orações e as coloca no Teu altar. Senhor, nosso coração nesses dias tem estado entristecido. Nós estamos sentindo a dor dos nossos irmãos. Nós estamos sentindo suas lutas. Nós estamos chorando como os enlutados. Nós estamos tristes pela enfermidade dos seus filhos. Nós estamos colocando essas vidas diante do Teu altar. Desde a pequenininha Heloísa e Maria Luísa. Vamos orando em favor de todos os nossos queridos que aqui nos reunimos e colocamos essas vidas nas Tuas mãos. De maneira muito especial o pastor Marcos, a irmã Cláudia, os seus filhos, a irmã Rose, sua família, que sentem a dor profunda da separação, a perda de alguém querido, amado. Nós queremos auxiliá-los, ó Deus, com as nossas orações. Queremos colocá-los diante de Ti, para que eles sejam cheios da consolação do Teu Santo Espírito e cheios da Tua paz, que a Tua paz inunde esses corações. Nós humildemente pedimos graça e misericórdia sobre essas vidas e pedimos a Tua proteção, ó Deus, para o Teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós suplicamos o Teu cuidado sobre a vida do Tiago, sobre a vida da mãe do irmão Juarez, da Luciana, sua esposa, da irmã Marli, e tantos outros que lutam com enfermidades familiares. Nós estamos, em nome de Jesus, clamando Tua graça, Senhor, Tua misericórdia. Nós estamos suplicando o Teu cuidado, a Tua cura, o Teu socorro, Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Por isso não temeremos. Ouça a nossa oração, apesar das nossas muitas limitações espirituais. Mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, nos concede a ousadia de entrarmos na Tua presença, na certeza de que o Senhor nos ouvirá, como nosso Pai que está nos céus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, nós estamos juntos, orando uns pelos outros, intercedendo. Essa é a igreja de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero saudar aqueles que não podem estar conosco, porque as inscrições, né, elas acabam rápido para o culto, mas que nos acompanham pela transmissão. Deus abençoe vocês, suas famílias, que a paz de Cristo esteja na casa de cada um de vocês. Muito em breve, se Deus quiser, poderemos estar todos juntos. E hoje quero falar sobre esperança. Onde nos leva a esperança? Esperança é um tema, especialmente para os dias de hoje, muito próprio. Há muita expectativa sobre aquilo que vem, o que irá acontecer. Ao mesmo tempo, há muitas dúvidas. E eu gostaria de pensar um pouco sobre esperança. Aliás, esperança é uma coisa tão importante que há alguns ditos populares, né? Alguns dizem que a esperança é a última que morre, né? É um ditado muito próprio, muito conhecido. A esperança é a última que morre. Há uma música que diz: quem espera sempre alcança. Parece que o hino do Fluminense diz isso também. Só deveria mudar. Quem espera, continua esperando, né? Porque esperança, expectativa, é algo inerente ao ser humano. Que quando o ser humano perde a esperança, ele perde a razão de viver. Uma pessoa que chega ao ponto, por exemplo, de tirar a sua vida, é porque ela perdeu completamente a esperança, não há mais esperança. Seja por qualquer motivo, ela não tem mais nenhuma expectativa de que algo de bom possa acontecer. E às vezes por problemas psiquiátricos ou até mesmo por grande estresse, tribulação, ela pode chegar a cometer tal ato. Então, esperança é algo fundamental, nós precisamos ter esperança. É fato também que o tempo em que nós vivemos hoje é um tempo de muitas dúvidas, né? Seja no campo profissional, né? Na vida financeira, na saúde de todos nós, os planos, os projetos, a paz entre as nações, o desastre político que se abate não só sobre o nosso país, o desentendimento entre homens, a violência, a corrupção desenfreada. E aí a gente precisa ter esperança. Mas ter esperança não apenas com uma linguagem, né, de retórica, né? Você diz que tem, mas não tem. Você fala que espera que vai melhorar, mas na verdade não espera. Há uma música, ela foi lançada em 1981, do grande compositor brasileiro e cantor Gilberto Gil. Ela tem o seguinte tema: Se Eu Quiser Falar com Deus. Ele vai, uma poesia, ele vai descrevendo, né, o que ele deveria fazer para poder falar com Deus. E há algumas estrofes assim, para mim pelo menos, muito angustiantes. Por exemplo, ele diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao fim vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. É a típica falta de esperança. É o canto de alguém que no momento de sua composição possivelmente ou apenas queria demonstrar uma descrença em Deus ou demonstrar um coração sem esperança. E eu quero então falar sobre esperança e dizer que a palavra de Deus nos traz esperança e que nós podemos ter esperança se pudermos compreendê-la. Então eu quero ler com você
no livro de Apocalipse, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 19, eu vou ler uma vez, a gente vai colocar aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, e depois nós vamos ler juntos, porque se nós entendermos esse versículo, nós podemos renovar a nossa esperança, não importa as circunstâncias. O capítulo 15, já está colocado aqui, a gente vai ler, mas o capítulo 15 todo, de 1 aos Coríntios, é uma apologia maravilhosa à ressurreição. É uma doutrina da ressurreição, primeiro de Jesus, depois daqueles que... Todo é um capítulo inteiro dedicado à ressurreição, a falar de esperança. E aqui no versículo 19, então Paulo diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Vamos ler? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Eu quero crer que a grande maioria que se encontra aqui nesta noite crê em Jesus. Pode ser que alguns ainda não tenham professado a fé em Jesus, mas têm empatia pelo Evangelho, empatia pela palavra de Deus, o nome e a mensagem de Jesus fala algo ao seu coração, você está acostumado com algumas mensagens cristãs, você conhece parábolas proferidas por Jesus, você conhece ensinamentos, você conhece a história do nascimento de Jesus, você conhece a história da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, você sabe o que a Bíblia fala sobre Jesus. Então, de uma certa forma, as pessoas sabem, a menos aquelas que foram educadas num lar completamente alheio à fé e ao cristianismo, que foram completamente bloqueadas de qualquer contato com a mensagem cristã. No nosso país, mesmo aqueles que não tiveram no lar nenhuma formação cristã, naturalmente puderam ouvir algo. E atualmente nós vivemos um tempo que as pessoas, ou muitas delas, pelo menos aquelas que professam o nome de Jesus, e cerca de 30 a 40% da população do nosso país, tem esperança em Jesus. Crê. E as nossas orações demonstram isso. Nós oramos hoje, intercedendo aqui hoje por famílias que estão com pessoas enfermas, estão nos leitos dos hospitais. Nós estamos intercedendo por famílias enlutadas, fizemos isso, para que Deus possa confortar o coração daqueles que ficam com a dor da separação. Nós oramos pelos nossos problemas, nós oramos pela nossa esposa, nosso esposo, nós oramos diariamente pelos nossos filhos, nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus, nós temos os nossos problemas. Então, todas as áreas de nossa vida, seja na vida profissional, emocional, espiritual, social, nós estamos sempre orando, e oramos porque temos esperança. Se eu estou desempregado, eu oro a Deus, e peço a Deus que, no meio dessa crise terrível, Ele abra uma porta para o emprego. Se eu estou vivendo uma crise financeira muito grande, eu oro a Deus e peço para que Ele me dê um direcionamento, uma saída, para eu poder sanar os meus problemas financeiros. Se eu tenho problema de saúde, ou comigo, ou com os meus, eu coloco a minha vida diante de Deus e começo a orar pedindo: Deus, cure, acompanhe, dê alívio. Se eu tenho problemas de relacionamento, por exemplo, no meu casamento, eu oro a Deus porque eu creio que Deus pode curar o meu casamento.
Se eu tenho hoje problemas com os meus filhos, e talvez por rebeldia, ou por qualquer outro tipo de problema, eu vou a Deus e coloco o nome dos meus filhos e oro para que Deus possa tratar deles. Por quê? Porque eu tenho esperança. Porque eu creio. Porque eu sei que Deus pode abençoar e agir. E todos nós, se eu pudesse dar oportunidade, todos nós poderíamos vir aqui numa frase, contar uma história de uma oração que você fez e que Deus respondeu. Amém? Todos nós. Porque nós temos esperança. Mas eu quero falar sobre uma esperança maior. Porque tudo que eu estou falando aqui trata-se de uma esperança para esta vida. Trata-se de uma esperança para a resolução de problemas momentâneos. Trata de uma esperança que tem uma visão que vai até as questões que nós temos que resolver aqui. E, de uma certa forma, muitas pregações estão girando só em torno disso agora. É uma esperança curta, sabe? Ela é pequena, ela é limitada, embora pareça poderosa, é uma esperança que promete, que diz que Deus vai resolver todos os seus problemas aqui. Mas essa é uma esperança de uma visão muito curta, muito pequena. A prova disso é o apóstolo Paulo escrevendo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 19. Se esperamos em Cristo, se somente para esta vida temos esperança em Cristo, de todos os homens somos mais dignos de compaixão. E é impressionante, né? Porque a gente pensa que quem não tem fé é o mais digno de compaixão. Talvez quem diga assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. Se eu quiser falar com Deus, tenho que dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada. Eu olho para uma pessoa assim e diz assim: esse é uma pessoa, um homem ou uma mulher digna de compaixão. Mais digno do que eu, porque eu tenho fé. Eu tenho esperança. Mas Paulo diz que se nós que cremos em Cristo, se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, então nós somos dignos de compaixão. Mais ainda que os ateus. Porque eles não têm esperança em Cristo nesta vida também. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês precisam entender que Cristo é muito maior. Que o que Cristo oferece é algo infinitamente maior, que o que Cristo fez por nós foi muito mais do que vir para satisfazer os nossos pedidos para aqui e para agora, conquanto muitas vezes Ele faça. Mas se nós esperarmos em Cristo, ou crermos em Cristo, formos fiéis a Cristo somente para as coisas desta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E é por isso que você vê tanta gente que diz: eu me decepcionei com Deus, Deus não me curou, Deus não curou uma pessoa querida, Deus não resolveu o problema do meu casamento, não resolveu o meu problema financeiro, Deus isso, Deus e aquilo. Então, se eu creio em Cristo somente para esta vida e para as coisas desta vida, algumas vezes Deus permitiu que eu sofresse, então eu abandono Cristo. É por isso que Paulo diz que se nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Eu gostaria de tentar falar um pouquinho sobre isso. Querem ver? Lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5, Paulo diz assim: não só isso, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança. Eu não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de estarem aqui
no culto fúnebre do irmão Odilon Ferreira. A paz que se fez presente neste lugar foi algo impactante. A paz que se percebia na vida da irmã Cláudia, dos seus filhos, das suas noras, foi algo impressionante. Mas por quê? Será que não estava doendo? Claro que estava. Será que essa perda, ela não foi grande? Ela foi imensa para eles, para nós como igreja, a nossa igreja, para mim particularmente, foi uma grande perda. Mas por quê? Um ambiente de paz. Porque a esperança da irmã Cláudia, do Samuel, do João Marcos, em Cristo, não é somente para esta vida. Não é somente para esta vida. Há um ano atrás a minha mãe faleceu e muitos irmãos foram lá no culto fúnebre da minha mãe. E o culto foi dirigido por mim. O meu irmão pregou, a minha irmã falou, o meu pai falou. E aí você vai perguntar, mas como? Não estava doendo? Dói até hoje. E dói muito. Mas a diferença é que a nossa esperança em Cristo não é somente para essa vida. Porque se fosse somente para esta vida, nós seríamos os piores dentre os homens. Se nós olharmos a história de Jó, o livro que trata do sofrimento humano na Bíblia, nós vamos ver que Jó tinha esperança em Deus, mas ele perdeu tudo. E a Bíblia diz que, mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. Por quê? Porque a esperança de Jó em Deus não era somente para esta vida. Hoje nós temos visto, irmãos queridos, tanta gente sofrendo. Mas eu abro um parênteses e coloco dentro desse parênteses aquelas pessoas que professam o nome de Jesus. Porque é uma ilusão imaginar que as pessoas que têm Jesus não sofrem. Que basta uma palavra declaratória, ordenar, dizer que não aceita enfermidade, que não aceita sofrimento, que isso vai fazer com que nós, crentes em Jesus, sejamos vacinados contra o sofrimento. A Bíblia nunca prometeu isso. Nunca prometeu. Tanto que Paulo diz, nós devemos nos gloriar também nas tribulações. Mas gloriar em tribulação, por acaso tribulação é algo bom? Não, é algo horrível. Mas o resultado que ela produz, a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado a esperança, e a esperança não decepciona, porque Deus a derramou em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe por que há paz no coração de crentes em Jesus enlutados? Porque o Espírito Santo habita nele. Amém? É o Espírito Santo que Jesus disse, eu não vou deixar que vocês fiquem órfãos, eu vou para o Pai, mas o Pai vos mandará o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e é a consolação, é a presença do Espírito Santo que acalma o nosso coração, que acalenta, que seca as nossas lágrimas e nos faz esperar. Romanos 8, 24, Paulo continua, pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. É o que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Se você vê, não é fé. Se você pode apalpar o resultado de uma oração agora, não é fé. Fé é a convicção de que ainda não aconteceu, mas irá acontecer. E é por isso que o Espírito Santo nos capacita de uma forma muito linda a enfrentarmos tais momentos difíceis, os quais estamos enfrentando agora. Aliás,
esse ano de 2020, né, tem sido um ano difícil para nós, como igreja. No início do ano tivemos a enfermidade do pastor Marcão, que ficou doente. E o Tiago, depois de ter sido considerado curado pela leucemia, a leucemia volta. A Luciana, num tratamento terrível de um câncer, tendo convulsões. Perdas de irmãos queridos nossos. Sepultamos vários irmãos este ano. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seremos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. É por isso que Paulo vai dizer assim, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu gosto dessa expressão. O que se vê é transitório. Guarde isso. Tudo que nós podemos ver é transitório. Vou dar alguns exemplos. A nossa juventude é transitória. Os cabelos ficam brancos, alguns assumem, outros, como o Hildo, pintam, mas ficam brancos os cabelos e caem. Os reflexos diminuem. A energia para desbravar o mundo vai mudando. A saúde, e aí muitas vezes nem é questão de idade, é transitória. A boa saúde é transitória. Mais cedo ou mais tarde nós ficaremos sem ela. Tudo que se pode ver é transitório. Você está na juventude, quer se casar e se casa, e é uma coisa maravilhosa. Quando você se casa diante de Deus, então é algo tremendo, é maravilhoso, é abençoador. Você cria sonhos com a sua esposa, com o seu esposo e seu esposo. Isso é muito bom, mas também é transitório. Você fica na expectativa de ter os seus filhos, e aquelas crianças nascem, e é uma coisa maravilhosa. E você imagina que elas vão ficar naquele tamanho a vida inteira. Um dia, quando você menos espera, como no meu caso, um fica com 32 anos e outro com 25. E já não estão em casa mais. E a saudade bate no coração de uma forma tremenda, porque é transitório. Nos preparamos para a vida profissional, e estudamos, e devemos fazê-lo, e trabalhamos muito, e começamos a construir a nossa vida, e construímos a nossa intelectualidade, construímos o nosso patrimônio, mas eu devo lhe dizer, isso também é transitório. Ou vai passar, ou você passa antes. Tudo que se vê é transitório. As festas são transitórias, e nós gostamos de festas. É bom sair, bater um papo. Agora, nunca saia com o pastor Marcão. Tivemos uma experiência maravilhosa essa semana, né, pastor Marcão? Fomos jantar. Eu, pastor Marcão, a Tata, a Raquel, a Dalílio, Guilherme e Italcara, um jantar muito gostoso. Claro que ele não queria pagar, mas teve que pagar. E viemos embora, chegamos 11h30 da noite em casa, uma chuva tremenda. Ele deixou o carro dele em frente à minha casa, para não gastar gasolina até Italcara, foi comigo e tal. Bom, aí chegamos em casa assim, ele falou assim, eu deixei a minha chave aqui no banco do seu carro. Pois é, nós só faltamos tirar os 4 pneus do carro, tirar a couro do banco, não tinha nada. Nada. O carro na minha casa, eu falei, então tudo bem. E a chave de casa? A chave de casa está no carro. Eu falei, opa, beleza. Só tem um jeito, abrir o carro. Vem o Guilherme, nosso mecânico, né? E aí Guilherme vai lá e bacana, chovendo muito, né? Eu e o... Chuva, né, pastor? E o pastor no guarda-chuva, na sombrinha. Ele estava assim, né, sequinho, a gente molhado. Né? A noite foi ótima, tá? Batemos papo, rimos. Bom, conseguimos abrir o carro, ele levou a Tata em casa e foi a Italcara com o Guilherme. Procurar a chave toda, nada, ninguém achava a chave, não achava lugar nenhum. 2h da manhã eu liguei para ele. E aí, pastor, achou a chave?
Não, estou chegando em Pardo e não achei a chave. Não achou, então amanhã eu procuro de novo. Aí eu falei assim, achei, estava dentro da minha meia. Está vendo como tudo é transitório? Tudo é transitório, a noite estava linda e eu 2 horas da manhã acordado com um camarada que estava com a chave dentro da meia. Vocês conhecem alguém no mundo que guarda a chave na meia? Eu não conheço. Eu já não conheço isso, né? Então, e aí dentro da meia, eu molhado, Guilherme molhado, ele sequinho, e a chave dentro da meia. Olha só, vendo como é que é transitório? O jantar foi ótimo, a gente riu, e depois eu fiquei igual um pinto molhado, Tata, coitadinha, tem que orar muito por essa mulher, né? Oremos por ela. Raquel com sono, Dalila com sono, Guilherme molhado, ele sequinho, a chave estava na meia. Tudo é transitório. Então guarde uma coisa. Eu fiz uma brincadeira aqui para chamar agora você a responsabilidade. Tudo que você pode ver é transitório. Tudo. Você pode ver, você pode palpar, você pode tocar. É transitório. Então, se a nossa esperança em Cristo é somente para aquilo que é transitório, de todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. É por isso que Paulo diz, os nossos olhos não estão naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Eu quero me encaminhar para o fim. A tribulação é inerente ao ser humano. Você não vai encontrar um ser humano, depois que ele sai lá da sua inocência infantil, né? Que não tenha passado por tribulação. Nenhum. Pobres e ricos, brancos, negros e pardos, gente do primeiro mundo, do terceiro mundo, gente muito bem formada intelectualmente e analfabetos, gente com a saúde muito boa e gente enferma. Não há um ser humano que não enfrente tribulação, porque quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que com o pecado veio a morte. E a morte é a ponta da linha da tribulação. Por isso Paulo diz assim, alegrem-se na esperança. Romanos 12:12. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Eu vou repetir. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Mas alegrar-se em qual esperança? Na esperança naquilo que Cristo fez por nós. Amém? Ele morreu por nós. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele tirou a condenação que havia nos nossos ombros e transportou para Ele. Pagou na cruz. E Ele ressuscitou e garantiu a todos quantos crerem em Seu nome a vida eterna. Sabe por que nós estávamos em paz no sepultamento da nossa mãe? Porque ela estava com Cristo. Sabe por que a semana aqui nós tínhamos um ambiente de paz no sepultamento do irmão Odilon? Porque não havia a menor dúvida de que o irmão Odilon estava com Cristo Jesus. Porque a esperança que eles tiveram em Cristo não era uma esperança somente para esta vida. Porque tudo que se vê nesta vida é transitório. Por isso, no livro de Lamentações, o profeta Jeremias vai dizer, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória
o que pode me dar esperança. A pergunta é: até onde vai a sua fé em Cristo? Quando eu digo sua, eu estou falando minha também. Até onde vai a nossa fé em Cristo? O que pode nos afastar da fé em Cristo? Como Paulo vai nos falar em Romanos, será a morte, a fome, a nudez, a tribulação. Até onde vai nossa fé? Será que a nossa fé em Cristo vai quando tudo está bem? Temos uma igreja, um templo bem confortável, temos literatura, temos uma música linda, as pessoas que estão aqui estão alimentadas, nós temos o trabalho, e quando algum irmão nosso passa alguma necessidade, nós nos juntamos e socorremos. A nossa fé em Cristo vai até aí só? Se só vai até aí, nós estamos nesse rol que o apóstolo Paulo fala, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, porque tudo que se vê é transitório. Eu sou casado há 33 anos, gostaria que fosse eterno. Eu sei que é transitório. Possivelmente vai ser transitório para Raquel, né? Mas é transitório. Ter tido os meus filhos em casa foi uma coisa tão maravilhosa, mas foi transitório. Agora eles já estão fora, uma família dele, agora já é pai. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu ia abraçá-los. Por isso eu digo aos pais aqui, né, tipo o Sander aí, né, com a Giovana, aproveita, abraça, beija, faz bagunças, deixa sujar, se lambuzar, porque isso passa. Isso passa. Há pouco tempo, Manuel, eu e Raquel estávamos conversando sobre o Jean, o nascimento dele, né? Que luta foi, né? Também na UTI neonatal, né? Hoje está aí esse garoto bonito, muito melhor que o pai. Mas você está lembrado disso? Mas não dá saudade de tê-lo criança? É assim. Mas se nós esperarmos em Cristo, somente nessa vida, isso será muito pouco, e não será solução para nós. Porque ainda que Deus nos abençoe muitas vezes e proporcione solução para muitos dos nossos problemas, tudo que se vê aqui é transitório. Por isso eu quero esperar em Cristo para esta vida e para a vida eterna. Por isso eu quero esperar em Cristo, contando com o socorro do Senhor aqui. Eu preciso do socorro do Senhor aqui. Eu não posso viver sem Deus aqui. Mas eu preciso de Cristo para a minha vida eterna. E aí eu quero encerrar, e assim, apenas com a leitura, mais nada, de um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse. E quero ler ali a partir do versículo 9. Eu acho que só a leitura, a gente vai colocar aqui, só a leitura você vai entender o que é ter esperança em Cristo para além dessa vida. O texto diz assim: João estava aprisionado. Olha só a situação de João. Preso, exilado numa ilha onde só tinha prisioneiros, considerados perigosos. João não era perigoso. O crime de João foi pregar Jesus, o evangelho de Jesus. Mas a pregação de Jesus
fazia com que o Império Romano pensasse que ele era um revolucionário, um subversivo e tal. João estava longe da sua família, longe da sua igreja. Ele pastoreou a igreja lá em Éfeso. Ele estava sozinho, sendo maltratado. Então a situação dele não era boa, não. Mas aí ele vai demonstrar que ele esperava em Cristo para além dessa vida. E ele diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! Isso é esperar em Cristo, não somente para esta vida. Meu irmão, meu querido, talvez você esteja em tribulação agora. É a sua tribulação. Não importa qual é o motivo, mas sim a intensidade dessa tribulação. Seu coração pode estar partido agora. A sua dor pode ser imensurável agora. Você não pode esperar em Cristo somente para esta vida. E tenha certeza, e eu sei que se você tem Jesus, você sabe que se você quiser falar com Deus, você não precisa comer o pão que o diabo amassou. Você não tem que viver tristonho e fingir alegria. Você não tem que dar as costas e caminhar pela estrada que ao fim vai dar em nada. Porque se você tem esperança em Cristo para a vida aqui e eterna, quando você deixar de estar aqui, diante do que é transitório, você não vai dar em nada, você vai dar diante da face de Jesus. Amém? E então, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar a Deus. Olha, é óbvio que eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, até por conta de aglomeração, mas eu quero que você ore ao Senhor, se esse é o seu momento. É o momento da sua dor. É o momento da sua angústia. Até onde
a esperança vai te levar. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas se a nossa esperança em Cristo é eterna, nós somos, de todos os homens, os mais felizes e abençoados, porque nós temos a garantia de estarmos com Cristo, de termos sua presença aqui entre nós e conosco, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos consolar, para nos fortalecer. Mas temos também a garantia de estarmos com Ele para sempre, porque Cristo ressuscitou. Talvez você tenha desanimado, ou esteja desanimado. É compreensível. É compreensível. Essa semana eu conversei com um irmão passando por muitas tribulações e que ele usou essa expressão. Ele falou: pastor, eu estou desanimado. Eu disse a ele: é compreensível. É compreensível. Deus compreende a nossa fraqueza. Mas eu quero dizer a você que está desanimado, entristecido, angustiado, talvez pensando assim: será que vale a pena? Sabe como termina o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Termina assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
Senhor, que momento maravilhoso na Tua presença, meu Pai. Onde nós louvamos ao Senhor, agradecemos o Teu nome, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pelo cuidado de cada um nessa noite, meu Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós te imploramos, meu Pai, que essa mensagem, Senhor, fique em nossos corações, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor continue falando nos nossos corações, hoje à noite, amanhã, durante a semana, para que possamos entender, Senhor, que tudo aqui é transitório, meu Pai. Senhor, nós pedimos, Senhor, nós imploramos, Senhor, pelos queridos de nossa igreja, os queridos que não são de nossa igreja, pelas lutas que têm passado, de perdas, de enfermidades, mas sabendo que tudo é transitório, meu Pai. Senhor, nós entregamos a nossa semana em Tuas mãos, que o Senhor possa estar cuidando de nós, do nosso trabalho, nossa vida, em nossos casamentos, com os nossos filhos, com os nossos pais. Nós entregamos as nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas em Tuas mãos, meu Pai. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor receba todos os louvores dessa noite, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo, agradecemos pelo Teu Filho naquela cruz. A Tua misericórdia infinita faz com que possamos estar aqui nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.